Luciana entregou sua juventude, seus sonhos e o amor para o seu marido. Em troca, recebeu desprezo e traição. Expulsa de casa com o filho nos braços, ela descobre que do fundo do poço também pode nascer uma fênix. Entre lágrimas, humilhações e encontros inesperados, sua vida tomará um rumo que ninguém poderia imaginar. E o que parecia ser o fim se torna apenas o começo de uma história cheia de reviravoltas. Quando o silêncio pesa mais que um grito, o coração começa a morrer devagar. Foi assim que Luciana percebeu naquela manhã fria que seu casamento não passava mais de uma rotina sufocante. "Você não vai comer nada?" arriscou ela, a voz baixa, quase implorando por uma resposta. Diego ergueu o olhar. "Você devia se preocupar menos com o que eu como e mais com a sua aparência. Olha como está descuidada." As palavras vieram como lâminas finas, cortando devagar, deixando marcas que ninguém via. A mesa do café estava posta, mas Diego nem olhou para ela. O celular vibrava em sua mão, roubando-lhe a atenção e o carinho que já não existia. Luciana observava os detalhes: a xícara de porcelana, o pão ainda quente, a toalha bordada que ela mesma escolhera. Tudo parecia invisível aos olhos dele. O peso daquelas humilhações diárias já se tornara parte de sua rotina. Mas ainda assim, cada palavra nova tinha o poder de feri-la. Ela recordava dos primeiros anos, quando Diego sorria com orgulho ao lado dela, quando diziam que eram o casal perfeito. Agora, o que restava era um homem vaidoso demais para enxergar a mulher que havia sacrificado tudo por um lar que não existia mais. O olhar de Luciana correu para a foto na parede. Ela, mais jovem, segurando o filho recém-nascido, ao lado de Diego, que sorria como se tivesse o mundo nas mãos. Quase riu da ironia. Hoje a criança tinha 8 anos e ela se sentia mais mãe do que esposa, mais sombra do que mulher. "Diego, você nunca pensa em nós dois? Em como nos afastamos?" Arriscou novamente, buscando um vestígio de diálogo. Ele soltou uma risada seca. "Nós dois? Eu trabalho o dia inteiro para pagar suas contas. O que você faz é ficar em casa, engordando e reclamando." Luciana sentiu o estômago revirar, mas não respondeu. Ao sair para levar o filho à escola, Luciana caminhou devagar, deixando o vento tocar o rosto. Dentro de si, algo começava a se mover, como uma chama que se recusava a apagar. "Será que ainda existe vida para mim fora deste casamento?" pensou. Na despedida, o filho a abraçou com força. "Mãe, você vai ficar bem?" perguntou ele, os olhos grandes e atentos. Luciana sorriu, um sorriso frágil, mas verdadeiro. "Sempre vou ficar bem se você estiver ao meu lado." Enquanto via o menino entrar pelos portões da escola, ela sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas conteve. A noite caiu pesada sobre a casa e Luciana sentia o peso do silêncio mais uma vez. O jantar estava pronto, mas Diego ainda não havia voltado. O relógio marcava quase 10 da noite quando a porta se abriu, revelando o marido com um cheiro de perfume que não era dela. Ele jogou a chave sobre o aparador e passou direto, como se a esposa não existisse. "Diego, precisamos conversar", disse Luciana, firme, segurando o pano de prato nas mãos trêmulas. Ele se virou devagar, arqueando a sobrancelha. "Conversar? Sobre o quê? Sobre como você passa o dia sem fazer nada, esperando que eu resolva tudo?" Luciana respirou fundo, tentando não se abalar. "Não é isso. Eu só quero entender o que está acontecendo entre nós. Você chega tarde, frio, distante. Parece que eu não faço mais parte da sua vida." Diego riu, um riso curto e venenoso. "Parte da minha vida? Você se olha no espelho, Luciana. Olha para você. Quem você acha que é? Eu preciso de uma mulher que me acompanhe, não alguém que ficou parada no tempo." As palavras ardiam como fogo, mas Luciana não recuou. "Eu dediquei os últimos 10 anos da minha vida a você e ao nosso filho. Abri mão da empresa, dos meus sonhos, de mim mesma. E tudo o que recebo é desprezo." Diego suspirou irritado, largando o paletó sobre o sofá. "Ninguém te obrigou a nada, Luciana. Você quis essa vida de dona de casa. Agora não me culpe pela sua falta de ambição."
Luciana estreitou os olhos, sentindo a dor se transformar em indignação. Ambição? Eu tinha, Diego. E sabe o que você fez? Cortou as minhas asas. Toda vez que pensei em voltar a trabalhar, você dizia que não era necessário, que a empresa precisava apenas de você. Agora entendo o motivo. A tensão no ar era quase palpável. Diego desviou o olhar, nervoso, mas não admitiu nada. Chega, Luciana. Não estou disposto a discutir. Amanhã cedo tenho reunião. Ele tentou sair, mas ela segurou seu braço, firme. Diga a verdade, Diego. Existe outra mulher. O silêncio que seguiu foi mais cruel que qualquer resposta. Diego se soltou bruscamente e encarou Luciana com frieza. Você enlouqueceu? Está criando fantasmas para justificar sua insegurança. Mas o tom de voz tremia, e Luciana percebeu. Havia algo escondido atrás daquela fachada de arrogância. Não precisa negar, eu sinto. O cheiro, as ausências, o jeito como você me olha, ou melhor, como não olha mais. As lágrimas vieram aos olhos dela. Diego, eu só queria que tivéssemos uma chance de reconstruir o que perdemos. Você não vê? Ainda dá tempo. Ele riu um riso amargo. Tempo? Eu não tenho tempo para perder com melodrama. Você deveria aceitar a vida que tem e parar de sonhar com contos de fadas. Então ele subiu as escadas, deixando Luciana sozinha, com o coração em pedaços e a certeza de que algo muito maior estava por trás daquela frieza. Pela primeira vez, ela não apenas sofreu em silêncio. Dentro dela nascia uma semente de revolta, e essa semente iria crescer. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. No dia seguinte, era quase meia-noite quando Luciana, inquieta, percebeu que Diego ainda não havia voltado. A desculpa habitual era sempre a mesma: reuniões intermináveis, jantares de negócios, clientes exigentes. Mas naquela noite, algo latejava em seu peito, um pressentimento amargo que não a deixava em paz. Pegou o casaco, respirou fundo e, pela primeira vez, decidiu não esperar. Pegou o carro e dirigiu pelas ruas escuras, o coração acelerado, as mãos tremendo no volante. Ao dobrar, a esquina da empresa, as luzes ainda acesas chamaram sua atenção. Era tarde demais para o trabalho. Luciana estacionou do outro lado da rua, o motor desligado, e ficou ali por alguns segundos, respirando fundo. É agora ou nunca, sussurrou para si mesma. Com passos cautelosos, atravessou a rua e entrou pela lateral, onde ainda lembrava da chave antiga que Diego nunca mandara trocar. O silêncio do prédio era cortado apenas pelo som abafado de risadas vindas da sala principal. Luciana se aproximou devagar, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelos corredores. A porta estava entreaberta, e por uma fresta ela viu aquilo que jamais queria presenciar. Diego estava beijando Márcia, a jovem secretária. Ria enquanto ele acariciava seus cabelos. O choque foi tão brutal que Luciana teve que se segurar na parede para não cair. A cena parecia surreal. O marido, aquele que a acusava de descuido, ali, se entregando a uma garota que poderia ser sua filha. Diego... A voz escapou de seus lábios antes que pudesse se controlar. Ambos se viraram ao mesmo tempo, o riso se congelando no ar. Márcia ajeitou a blusa às pressas, enquanto Diego empalideceu. Luciana, o que está fazendo aqui? Perguntou ele, a voz áspera, como se ela fosse a culpada. Os olhos de Luciana ardiam em lágrimas, mas sua voz saiu firme, quase cortante. Eu poderia perguntar o mesmo. Reunião a essa hora? É assim que você paga pelos anos que dediquei a você e ao nosso filho? O silêncio que seguiu foi sufocante. Márcia, constrangida, tentou sair, mas Diego a segurou pelo braço como se proteger aquela farsa fosse mais importante do que encarar a verdade. Não faça cena, Luciana. Você não entende. Eu mereço mais do que uma esposa que deixou de ser mulher. As palavras atingiram-na como estilhaços de vidro.
Merece? Repetiu com amargura. Você merece é olhar no espelho e enxergar o homem que se tornou. Arrogante, cruel e covarde. Márcia desviou o olhar, incapaz de sustentar a cena, e saiu apressada, deixando-os frente a frente. Diego tentou se aproximar, mas Luciana ergueu a mão firme. Não toque em mim. Hoje você matou tudo o que restava entre nós. Sem mais lágrimas, sem mais súplicas, virou as costas e saiu. A madrugada foi cruel. Luciana chegou em casa com os olhos inchados, mas a postura ereta. Diego entrou minutos depois, o cheiro de perfume barato ainda impregnado em sua pele. Ele bateu a porta com força e jogou a pasta no sofá, como se nada tivesse acontecido. Luciana, cansada de silêncios, falou primeiro. Não finja que não aconteceu nada. Eu vi, Diego. Eu vi com meus próprios olhos. Ele suspirou, impaciente. Você sempre dramatizando. Márcia é jovem. Me admira, me dá atenção. Algo que você deixou de fazer há muito tempo. Luciana sentiu o sangue ferver. Admira? Atenção. Eu te dei tudo, Diego. Minha juventude, meus sonhos, minha vida. Enquanto você vivia de conquistas profissionais, eu criei nosso filho, cuidei da nossa casa. E agora é assim que você me agradece? Diego se aproximou, os olhos estreitos. Você não entende, Luciana. Eu não vou pedir desculpas. E, para ser sincero, eu não quero mais você aqui. Essa casa é minha, a empresa é minha. E você, bem, você não faz mais parte de nada disso. As palavras dele caíram como socos, mas o golpe final ainda estava por vir. Diego foi até o quarto, abriu o guarda-roupa e começou a puxar gavetas, jogando roupas de Luciana dentro de uma mala. Está louco? Gritou ela, incrédula. Você não pode me expulsar assim. Ele riu um riso gelado. Posso e vou. Cansei de fingir. Você só está aqui porque eu permiti, mas isso acabou. Luciana tentou segurar a mala, mas Diego a arrancou de suas mãos com brutalidade. O barulho despertou o filho, que apareceu na porta do quarto, sonolento, os olhos confusos. Mamãe, papai, o que está acontecendo? Luciana correu até ele, abraçando-o com força. Está tudo bem, meu amor, vai ficar tudo bem. Mas Diego, impaciente, retrucou. Explique ao seu filho que vocês vão embora, que ele vai viver com você num lugarzinho qualquer, porque aqui não tem mais espaço para vocês dois. O menino começou a chorar, agarrando-se à mãe. Luciana respirou fundo, engolindo a própria dor, e disse em tom firme. Se é isso que você quer, Diego, então fique com sua casa vazia. Mas saiba que um dia vai se arrepender de cada palavra. O amanhecer encontrou Luciana com a mala na mão e o filho ao lado, parados na calçada diante da casa que já não lhes pertencia. O coração doía, mas ao mesmo tempo havia uma estranha sensação de libertação, como se as correntes começassem a se romper. O menino segurava sua mão com força. Mamãe, para onde vamos? Perguntou entre lágrimas. Ela se ajoelhou diante dele, acariciando seu rosto. Vamos para um lugar só nosso, meu filho. Pode não ser grande, pode não ser bonito, mas será cheio de amor. Entraram o carro, o sol nascendo tímido no horizonte. Enquanto o carro se afastava, Luciana olhou pela janela e viu Diego parado na porta, braços cruzados, expressão fria. Não havia despedida, apenas a certeza de que um ciclo tinha se encerrado. Dentro dela, o medo se misturava à determinação, porque, embora tivesse perdido tudo em uma única noite, também tinha ganho algo precioso, a chance de recomeçar. Luciana chegou à casa da velha amiga, Dona Zilda, a senhora, de cabelos brancos presos em coque e olhar acolhedor, tornara-se uma espécie de mãe adotiva, desde que, Luciana, ainda adolescente, perdeu os pais em um acidente de carro. Entre, minha querida, vocês podem ficar comigo. Minha casa é pequena e simples, mas aqui vocês serão bem cuidados. Luciana abraçou a velha senhora e começou a chorar. Obrigada, Dona Zilda. Amanhã mesmo eu vou atrás de um lugar para morarmos. No dia seguinte, Luciana acordou cedo e foi até um pequeno prédio no fim da rua, onde tinha um apartamento vago. O local cheirava a mofo e abandono.
As paredes descascadas denunciavam anos sem cuidado. E a lâmpada fraca iluminava o espaço com uma claridade triste. Luciana largou a mala no chão e suspirou fundo. Aquilo seria o novo lar. O filho observava tudo em silêncio, os olhos arregalados, tentando entender como uma vida inteira pôde caber em tão pouco espaço. "É pequeno, não é, mamãe?" perguntou hesitante. Luciana se ajoelhou diante dele, forçando um sorriso. "É, meu amor, mas vai ser só nosso. Aqui ninguém vai gritar com a gente, ninguém vai nos humilhar. Vamos recomeçar. Juntos." Ele a abraçou e ela sentiu o corpinho trêmulo, o medo escondido atrás da inocência. Enquanto acariciava os cabelos do menino, Luciana percebeu que, apesar da dor, aquele era o primeiro momento de paz em muito tempo. Não havia luxo, não havia conforto, mas havia liberdade. E pela primeira vez, ela percebeu o quanto isso valia. A noite caiu e o frio penetrou pelas frestas das janelas mal vedadas. Luciana improvisou uma cama com um colchão que ganhou da dona Zilda. O filho se deitou ao lado dela, inquieto. "Mamãe, e a escola? E meus amigos? Eu não quero que as pessoas pensem que a gente ficou pobre." A pergunta cortou o coração de Luciana, mas ela se manteve firme. "Escute, querido. Pobre não é quem tem pouco dinheiro. Pobre é quem não tem amor, quem não tem coragem, quem não sabe respeitar. Nós temos um ao outro, e isso é riqueza maior que qualquer casa ou carro." O menino a olhou em silêncio, como se estivesse tentando acreditar em cada palavra. Ao amanhecer, Luciana se arrumou com o que tinha de melhor, enquanto penteava os cabelos diante do pequeno espelho da sala. Olhava para o filho, que terminava o café preparado por Zilda. "Pode ir tranquila, Luciana. O menino fica comigo. Vamos fazer bolo de fubá e eu ajudo na lição de casa", disse Zilda com um sorriso firme. Luciana respirou fundo, aliviada. "Obrigada, minha querida. Você não sabe o quanto isso significa para mim." Antes de sair, agachou-se diante do filho e beijou-lhe a testa. "Mamãe vai procurar trabalho. Quando eu voltar, vou ter boas notícias, combinado?" O menino a abraçou com força, e Luciana, engolindo o nó na garganta, atravessou a porta com passos decididos, levando consigo a coragem que não podia deixar escapar. A cidade parecia indiferente à sua dor. Luciana percorreu ruas, parou diante de vitrines, leu anúncios colados em postes, entrou em lojas e escritórios. Cada tentativa era respondida com olhares de julgamento. Sua idade, sua falta de experiência, seu filho, pequeno. Em uma farmácia, ouviu a atendente murmurar: "Ela não tem perfil." Em uma loja de roupas, a gerente foi direta: "Queremos alguém mais jovem, senhora. O mercado é competitivo." Luciana sorriu sem graça, agradeceu e saiu de cabeça erguida, embora por dentro estivesse se despedaçando. No fim da tarde, cansada, entrou numa lanchonete para descansar e tomou coragem de revisar o currículo dobrado em sua bolsa. 10 anos fora do mercado de trabalho pareciam uma sentença cruel. Pediu um café, mas a atendente a reconheceu. "Você não é a esposa do Diego, da distribuidora?" O nome feriu como lâmina. Luciana respirou fundo. Ex-esposa. A palavra saiu firme, mas doeu mais do que esperava. O silêncio desconfortável que se seguiu foi pior que qualquer rejeição. Quando retornou ao pequeno apartamento, o cheiro de bolo recém-saído do forno a envolveu. O filho correu até ela, os olhos cheios de expectativa. "E aí, mamãe? Conseguiu trabalho?" Luciana hesitou, mas não quis apagar a esperança do menino. Ajoelhou-se diante dele, segurou-lhe as mãos e sorriu. "Ainda não, meu amor. Mas cada não que recebi hoje me deixa mais perto do sim que vai mudar nossa vida." O garoto a abraçou com confiança. "Eu sei que você vai conseguir. Você é forte, mamãe." Do canto da cozinha, Zilda observava, enxugando discretamente uma lágrima. Mais tarde, sozinha na cama improvisada, Luciana fechou os olhos e sentiu o peso do dia. As portas fechadas, os olhares frios, o passado que insistia em persegui-la. O telefone tocou no pequeno apartamento, interrompendo o silêncio pesado da manhã.
Luciana atendeu, a voz trêmula de esperança. Do outro lado, Zilda sorria. Minha filha, encontrei algo. Dona Irene está precisando de alguém para faxinar em um escritório de advocacia. O trabalho é pesado, mas paga direitinho. Luciana ficou em silêncio por alguns segundos, engolindo o orgulho que lhe apertava a garganta. Faxina. Nunca havia imaginado que sua vida a levaria a isso, mas era um caminho. Me passa o endereço, eu vou. Quando desligou, olhou para o filho que observava curioso. Mamãe vai começar um trabalho novo. Não é o que eu sonhava, mas é o que vai nos sustentar. O menino sorriu com inocência desarmante. Eu tenho orgulho de você. Essas palavras, simples, encheram Luciana de coragem para enfrentar o que viria. Na manhã seguinte, Luciana entrou no prédio elegante de vidro espelhado. As pessoas no hall a observavam, algumas com indiferença, outras com certo desdém. O uniforme simples que Dona Irene deu, um avental azul e luvas de borracha, parecia gritar sua condição. O coração batia forte quando foi apresentada ao responsável do escritório. João Alcântara, o advogado renomado, um homem atraente com postura firme, de terno impecável e olhar sério. Ele estendeu a mão, surpreendendo-a pela cortesia. Seja bem-vinda. Sei que o trabalho não é fácil, mas é honesto. Aqui você terá respeito. Luciana, envergonhada, respondeu com voz baixa. Obrigada, doutor. Eu prometo dar o meu melhor. João percebeu a força escondida por trás da timidez e não desviou o olhar. A mulher parecia abatida, mas seu olhar era gentil, de beleza natural e postura elegante. Havia ali algo que o intrigava, algo que ultrapassava o estigma de uma faxineira. Enquanto limpava mesas e organizava papéis, Luciana ouvia trechos de conversas jurídicas que pareciam pertencer a outro universo. Observava o movimento dos advogados, o som dos saltos no piso de mármore. Em alguns momentos o cansaço pesava, e ela se apoiava no rodo, respirando fundo. João, ao passar pelo corredor, percebeu o esforço e perguntou: Está tudo bem? Quer descansar um pouco? Luciana sacudiu a cabeça, firme. Estou bem, obrigada. Só preciso me acostumar com o ritmo. Ele sorriu de leve. A determinação é a melhor credencial que alguém pode ter. Ao fim do dia, exausta, Luciana voltou para casa com as mãos doloridas, mas o coração mais leve. O segundo dia de trabalho começou cedo, com Luciana esfregando o chão do hall quando João surgiu. Ele a observou por um instante, depois se aproximou com cuidado. Bom dia, Luciana. A forma como pronunciou seu nome fez o coração dela acelerar. Bom dia, Dr. João, respondeu abaixando os olhos, sem querer demonstrar o cansaço que sentia. Ele se inclinou um pouco curioso. Posso te perguntar algo? Como aprendeu a ser tão organizada? Não é comum ver alguém que alinha até as canetas da recepção com tanto zelo. Luciana sorriu de leve, ainda ajoelhada no chão. Passei anos cuidando de uma casa. Quando é a única coisa que você tem, aprende a fazer bem feito. João ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras, sentindo nelas mais história do que ela deixava revelar. Na hora do café, o destino os colocou lado a lado na pequena copa do escritório. Luciana lavava a xícara que havia usado quando João entrou, tirando a gravata com um gesto cansado. Posso confessar algo? Às vezes, sinto que vivo mais dentro desses processos do que na minha própria vida, disse ele, puxando uma cadeira. Luciana o olhou surpresa. O senhor parece gostar do que faz. Ele sorriu sem humor. Gosto sim, mas sucesso também cobra seu preço. Luciana enxugou as mãos no pano e respondeu. Cada um paga um preço, doutor. O meu foi abrir mão dos meus sonhos por alguém que não soube valorizar. A sinceridade a assustou, mas João apenas assentiu, respeitoso. Então já temos algo em comum. Aprendemos a lidar com escolhas que nos custaram caro. No dia seguinte, quando ela organizava um armário, João se aproximou, hesitante. Luciana, não quero ser invasivo, mas você fala com tanta força, mesmo tendo passado por coisas difíceis. Isso me intriga. Ela respirou fundo, erguendo o olhar. Força? Às vezes sinto que só estou tentando não desmoronar. Se sou forte, é porque não tenho escolha.
O silêncio entre eles foi interrompido pelo barulho do telefone tocando em outra sala, mas antes de se afastar, João disse baixo: "Às vezes ter alguém para dividir o peso faz toda a diferença." Luciana ficou parada, olhando-o se afastar, sem entender ao certo por que aquelas palavras ecoavam dentro dela com tanta intensidade. Naquela noite em casa, ao contar para Zilda sobre a gentileza inesperada de João, a amiga sorriu. "Talvez Deus esteja abrindo uma porta que você ainda não consegue ver." Luciana sorriu tímida, mas seu coração já começava a acreditar nisso. Era fim de expediente, e o escritório já se esvaziava. Luciana permanecia na copa, enxugando as últimas xícaras, quando João entrou sem a gravata, as mangas da camisa dobradas, o rosto marcado pelo cansaço. "Ainda aqui?" perguntou, puxando uma cadeira. Luciana sorriu de leve. "Sempre sobra alguma coisa para terminar." Ele a observou por alguns instantes, como se buscasse coragem, até que disse: "Luciana, posso ser direto? Sinto que você está triste. Você quer me falar o que está acontecendo?" Ela hesitou, mas o olhar dele transmitia confiança. Encostou o pano na pia, respirou fundo e confessou: "Fui casada por mais de 10 anos. Dediquei tudo ao meu marido e ao meu filho. Quando descobri a traição, ele me expulsou de casa de madrugada. Hoje vivo com o que sobra de uma pensão miserável." A voz embargou, mas ela continuou: "E o pior é que, depois de tudo que construímos juntos, fiquei sem nada." João franziu a testa, indignado. "Sem nada? Como assim? Vocês tinham uma empresa, imóveis. Isso não pode simplesmente desaparecer." Luciana baixou os olhos, envergonhada. "Ele registrou tudo no nome dele. Eu confiei demais. Nunca me importei com contratos. Nunca pensei em precisar de proteção. Para mim, éramos uma família." Quando questionei, ele riu. Disse que eu não tinha direito a nada, que eu era apenas uma dona de casa. João se inclinou para a frente, a voz firme. "Isso é mentira. Pela lei, você tem direito à divisão de bens. Tudo o que foi construído durante o casamento é seu também." Luciana o olhou surpresa. "Mas e se ele não aceitar?" João respirou fundo. "Ele não precisa aceitar, Luciana. Você só precisa lutar." Um silêncio pesado pairou, quebrado pelo som do vento batendo nas janelas. Luciana enxugou as mãos no avental, nervosa. "Doutor João, eu não quero parecer interesseira. Só quero paz para criar meu filho." Ele balançou a cabeça, sério. "Não se trata de interesse, e sim de justiça. Você abriu mão da sua carreira, da sua juventude, para apoiar esse homem. O mínimo que ele deve é reconhecer o seu valor." Ela engoliu em seco, emocionada com a firmeza dele. "Nunca ninguém falou assim comigo. Sempre ouvi que eu não era nada." João se levantou, caminhou até ela e disse com intensidade: "Se você me permitir, Luciana, eu vou te ajudar. Não apenas como advogado, mas como alguém que acredita em você." Ela sentiu o coração acelerado e uma nova centelha de esperança queimando em seu peito. Na semana seguinte, era uma tarde chuvosa, e Luciana havia terminado sua rotina no escritório mais cedo. João, ao perceber que ela se preparava para sair, ofereceu-lhe uma carona. "Não quero que você pegue ônibus nesse temporal." Ela hesitou, mas o olhar dele era tão genuíno que não conseguiu recusar. No carro, o silêncio inicial foi preenchido por uma música suave que saía do rádio. João quebrou o gelo. "Sabe, Luciana, admiro a forma como você lida com tudo. Mesmo ferida, você não se deixa endurecer." Ela olhou pela janela embaçada e respondeu, quase num sussurro: "Às vezes sinto que é só fachada, mas quando vejo meu filho sorrir, sei que preciso seguir." João sorriu de lado. "Seu filho tem sorte de ter uma mãe assim." Essas palavras aqueceram o peito de Luciana de um jeito novo, inesperado, como se alguém finalmente a enxergasse. De volta ao apartamento, Luciana encontrou o filho inquieto. "Mamãe, eu queria ver o papai. Faz tempo que não fico com ele." O pedido partiu seu coração. Com um suspiro, ela pegou o telefone e discou: "Para Diego." Do outro lado, a voz dele soou impaciente. "O que foi agora, Luciana?" Ela tentou manter a calma.
Diego, seu filho sente falta de você. Ele queria passar um tempo juntos. Um silêncio curto, seguido de uma risada seca. Luciana, estou ocupado. A empresa não para. Não posso largar tudo por causa de birra de criança. O rosto de Luciana endureceu. Não é birra, Diego. É o seu filho. Ele suspirou, já irritado. Olha, não tenho tempo para isso agora. Talvez no próximo fim de semana, ou quando der. A ligação terminou abruptamente e Luciana permaneceu imóvel, o telefone ainda na mão, tentando conter a lágrima que ameaçava cair. Na manhã seguinte, João observava Luciana enquanto ela organizava a copa do escritório e conversava com outra funcionária. Ontem a geladeira quase parou de vez. Tive que improvisar colocando as coisas numa caixa com gelo. João a olhou com atenção, mas não disse nada. Mais tarde, durante o café, ela falou, rindo de si mesma. E a TV? Bem, ela só pega 2 canais e mesmo assim, a imagem é cheia de chuviscos. Meu filho não reclama, mas eu vejo a decepção nos olhos dele. João sorriu discretamente, escondendo a ideia que já começava a se formar em sua mente. Vocês merecem mais, Luciana. Ela apenas deu de ombros com um sorriso tímido. A gente se adapta. 2 dias depois, o interfone do pequeno apartamento tocou. Luciana correu para atender, surpresa. Entrega para a dona Luciana. Ao abrir a porta, deparou-se com 2 homens uniformizados trazendo uma enorme caixa branca e outra retangular embaladas em plástico. O filho surgiu correndo do quarto, os olhos arregalados. Mamãe, o que é isso? Luciana ficou confusa. Deve haver algum engano. Não comprei nada. O entregador consultou a nota. Está no nome da senhora. Uma geladeira nova e uma televisão. O menino pulou de alegria, abraçando a mãe. Mamãe, é nossa. Agora a comida não vai estragar e a gente vai poder assistir desenho. Luciana, ainda atônita, assinou o papel, mas seu coração disparava. Quem teria feito aquilo? Naquela mesma noite, enquanto testava a nova TV com o filho e ajeitava os alimentos na geladeira nova, Luciana conversava com Dona Zilda. Acho que estes presentes são do Dr. João. Zilda percebeu sua emoção e comentou baixinho. Esse homem enxerga você de uma forma que nem você mesma enxerga. Luciana respirou fundo, respondendo com sinceridade. Não sei se mereço tanta bondade. Do quarto, o menino chamou. Mamãe, vem ver. Agora dá para assistir direitinho. Ela sorriu enxugando as lágrimas e pensou consigo. Talvez a vida estivesse, enfim, lhe mostrando que ainda era possível confiar, que ainda havia espaço para recomeçar. No dia seguinte, Luciana chegou ao escritório com o coração acelerado. Não conseguiu dormir a noite inteira pensando na geladeira e na TV novas. Ao ver João em sua sala, revisando documentos, respirou fundo e bateu levemente na porta. Podemos conversar? Ele levantou-os, olhos surpreso com o tom sério dela. Claro, entre. Luciana fechou a porta atrás de si, ajeitou o avental nervosamente e disse, foi você, não foi? João hesitou por um instante, mas não tentou negar. Sim, fui eu. Ela cruzou os braços, dividida entre a gratidão e a angústia. Por quê? Por que fazer isso por mim, quando eu não tenho como retribuir? João se levantou, caminhando até ficar diante dela. Porque você merece. Porque ninguém deveria viver com tão pouco depois de ter dado tanto. Luciana engoliu em seco os olhos marejados. Eu passei anos ouvindo que eu não valia nada, que eu era apenas um peso. Quando você faz algo assim, eu não sei lidar. Sinto que estou devendo ainda mais. João balançou a cabeça firme. Não, você não me deve nada. Só quero que tenha o mínimo de conforto, que seu filho sorria. Isso não é dívida, Luciana. É cuidado. Ela ficou em silêncio, o peito se comprimindo de emoção. Faz tanto tempo que ninguém cuida de mim. A voz falhou, e ela baixou os olhos envergonhada por revelar sua vulnerabilidade. João ergueu a mão devagar, tocando-lhe o queixo com delicadeza, fazendo-a encará-lo. Então deixe que eu seja o primeiro. O ar
pareceu rarefeito quando os olhos dela encontraram os dele. Por um instante o mundo lá fora deixou de existir. Só havia o som das respirações entrecortadas e a proximidade que queimava como fogo. Luciana tentou recuar, murmurando: "Eu não sei se posso." Mas João não a pressionou, apenas sussurrou: "Se não quiser, eu paro." Nesse momento, as lágrimas que ela segurava rolaram livres, e num impulso de coragem e entrega, Luciana se inclinou. O beijo aconteceu suave no início, mas logo ganhou intensidade, carregado de emoção contida, de dor transformada em esperança. Ao se afastarem, ambos estavam ofegantes, os olhos brilhando. Luciana levou a mão aos lábios, incrédula. "Eu não esperava por isso." João sorriu com ternura. As melhores coisas da vida quase nunca são esperadas. Ela sorriu de volta, pela primeira vez em muito tempo sentindo-se viva, desejada e verdadeiramente vista. Os dias seguintes foram de transformação para Luciana. João se mostrava incansável, ajudava a reunir documentos para a separação e cuidava de detalhes que ela jamais entenderia sozinha. Mais do que apoio jurídico, ele se tornara um companheiro silencioso, alguém que sempre estava lá quando ela vacilava. Certa tarde, após o trabalho, passaram juntos no parquinho para pegar o filho. O menino correu até João, agarrando-se à sua perna com um sorriso largo. "Tio João, vem brincar comigo." Luciana observou a cena com o coração apertado. Era impossível ignorar a naturalidade com que o filho abraçava aquele homem, como se tivesse encontrado uma figura que lhe faltava. Ao entrarem no carro, Luciana comentou em voz baixa: "Ele já confia tanto em você, é como se te conhecesse há anos." João sorriu de lado. "Crianças sentem quando alguém as ama de verdade. Eu não forço nada, apenas deixo acontecer." Numa sexta-feira, enquanto almoçavam, Luciana percebeu que a relação deles havia ultrapassado qualquer limite de amizade. As conversas se prolongavam, os olhares se tornavam mais demorados, e havia uma cumplicidade que ela não lembrava de ter vivido antes. "João, eu não sei como agradecer. Parece que você está reconstruindo minha vida, peça por peça", disse ela, emocionada. Ele largou os talheres e segurou-lhe a mão. "Não quero agradecimentos, Lu. Só quero estar aqui sempre que você permitir." O momento foi interrompido pelo toque do celular. Luciana atendeu, estranhando o número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz firme e profissional anunciou: "Senhora Luciana Reis, aqui é do escritório Perez e Associados. A senhora precisa comparecer amanhã às 10 horas. É de extrema importância. Vou lhe encaminhar o endereço por mensagem." O coração dela disparou. Ao desligar, Luciana ficou paralisada, encarando o vazio. João percebeu a tensão em seu rosto. "O que aconteceu?" Ela respirou fundo, tentando manter a calma. "Era de um escritório de advocacia, um dos maiores da cidade. Disseram que eu tenho que comparecer amanhã cedo, mas não explicaram o motivo." João franziu o senho. "Estranho. Você tem algum processo além da separação?" Ela balançou a cabeça. "Nenhum. É por isso que estou com medo." Ele se inclinou para mais perto, olhando-a nos olhos. "Você não vai sozinha. Eu vou com você." Luciana suspirou aliviada, mas ainda inquieta. "Eu não sei o que me espera." João apertou-lhe a mão firme. "Seja o que for, vamos enfrentar juntos." E pela primeira vez, ela sentiu que não carregava mais o peso do mundo sozinha. A manhã seguinte, amanheceu carregada de tensão. Luciana quase não dormira, e o café que preparou parecia amargo demais para acalmar a ansiedade que lhe corroía o peito. No carro, o silêncio se impôs, e enquanto o trânsito avançava devagar, Luciana mantinha os olhos fixos no horizonte. "João, e se for algo ruim? Uma dívida que eu não conheço? Um problema do Diego que caiu sobre mim?" Ele manteve a mão sobre a dela. "Respira. Seja o que for, você não vai enfrentar sozinha." Quando o prédio surgiu diante deles, imponente, com colunas de mármore e portas de vidro espelhadas, Luciana sentiu as pernas tremerem. João, percebendo, inclinou-se e disse em tom firme:
Lembre-se, eu estou aqui. Foram recebidos por uma recepcionista impecavelmente vestida, que os conduziu a uma sala de reuniões, ampla com paredes de madeira escura e uma mesa de vidro brilhante. O ar-condicionado soprava frio, mas o suor na testa de Luciana revelava seu nervosismo. Poucos minutos depois, entrou um senhor de cabelos brancos, terno impecável e voz grave. Senhora Luciana Reis, sou o Dr. Arnaldo Pérez. Agradeço por ter vindo. Ele fez um gesto para que se sentassem. Luciana apertou a mão de João debaixo da mesa. O advogado abriu uma pasta de couro, retirou alguns documentos e começou. Estamos aqui para tratar de um assunto muito sério. Seu tio-avô Augusto Reis faleceu recentemente e, conforme consta em testamento registrado, a senhora é a única herdeira legítima. Luciana piscou várias vezes, como se não tivesse entendido. Herdeira? Deve haver algum engano, eu mal conhecia esse tio. João inclinou-se curioso. Dr. Arnaldo, o que exatamente ela herdou? O advogado ajeitou os óculos e respondeu com calma, mas firmeza. Senhora Luciana, o senhor Augusto deixou em seu nome propriedades rurais, 2 prédios comerciais no centro da cidade e uma quantia considerável em investimentos financeiros. Estamos falando de uma herança avaliada em milhões. O ar pareceu desaparecer da sala. Luciana levou a mão à boca, os olhos marejados. Eu não sei o que dizer. Passei os últimos meses contando moedas para comprar comida. E agora... João sorriu, orgulhoso, mas também surpreso. Agora, você tem a chance de recomeçar de verdade. Essa é a vida te devolvendo o que lhe foi tirado. O advogado prosseguiu. Precisamos iniciar os trâmites legais o quanto antes. E, claro, sua presença será essencial. Luciana respirou fundo, ainda incrédula. Voltou-se para João e sussurrou. Parece um sonho, mas será que estou pronta para tudo isso? Ele segurou seu rosto entre as mãos e respondeu baixinho. Você nasceu pronta, só precisava acreditar. Dr. Arnaldo aproximou-se com uma expressão firme, porém amena. Senhora Luciana, entendo que tudo isso é inesperado, mas quero que... Saiba, uma quantia considerável será liberada imediatamente em sua conta, para que possa começar a organizar sua vida sem preocupações urgentes. Luciana levou a mão à boca, sem acreditar nas palavras. Já posso ter acesso a isso? Perguntou, a voz tremendo. Ele assentiu. Sim, o adiantamento é uma forma de garantir sua segurança enquanto os trâmites finais são concluídos. É seu por direito. João, que acompanhava cada detalhe, olhou-a com ternura. Você ouviu? É a sua chance de respirar, de planejar algo novo. Luciana fechou os olhos, sentindo uma mistura de incredulidade, medo e esperança explodir dentro dela. Eu não sei nem como agradecer. É muita coisa. O que você está achando desta história de romance? Dê a sua opinião, gostaríamos muito de saber. Nos dias que se seguiram, Luciana começou a transformar sua vida com cuidado e discrição. Com a ajuda de João, ela pagou dívidas antigas, comprou roupas e itens básicos que jamais tivera coragem de adquirir. Cada mudança, por menor que fosse, carregava um sentimento de vitória silenciosa. Luciana respirou fundo. É estranho. Sinto que estou vivendo algo que sempre mereci, mas nunca imaginei. João e Dona Zilda sorriram. Eles conversaram por horas, traçando planos, decidindo prioridades, sem deixar que Diego suspeitasse de nada. A sensação de liberdade começava a preencher os espaços vazios que a humilhação e a dependência haviam deixado. Os meses passaram rápido, mas cada dia parecia carregar uma nova conquista para Luciana. Com o apoio de João, ela comprou uma casa ampla, clara e arejada, perfeita para ela e para o filho. Zilda, a amiga de sempre, mudou-se com eles, tornando-se companhia constante e uma figura fraterna para o menino. Cada canto da casa era preenchido com cuidado, lembranças boas e risadas contidas. João, que visitava com frequência, tornava-se cada vez mais parte da rotina deles. Sabe, Lu, dá gosto ver você assim,
sorrindo e cuidando de tudo sem se sentir sobrecarregada, disse ele enquanto ajudava a organizar alguns documentos. Ela sorriu, com os olhos brilhando. É estranho, mas parece que estou vivendo outra vida, uma vida que é minha. O menino correu até eles, carregando um brinquedo novo. Tio João, olha o que eu consegui montar. A cena era pura alegria, um contraste absoluto com os dias de humilhação e medo que Luciana havia vivido. O dia da audiência de separação de bens e guarda chegou e o clima estava pesado. Luciana entrou no fórum acompanhada de João. Do outro lado, Diego estava acompanhado de Márcia, sua amante, ambos com sorrisos arrogantes e olhares de desprezo. A juíza chamou a sessão e iniciou a leitura do processo. Diego tentou humilhar Luciana com palavras cortantes. Ela nunca trabalhou, sempre foi uma dona de casa relaxada, sem ambição. E Márcia riu, ecoando o sarcasmo. Luciana permaneceu firme, respirando fundo. Quando chegou sua vez de falar, olhou nos olhos de Diego e disse com clareza: diante do que está em jogo, estou disposta a abrir mão da divisão de bens se você abrir mão da guarda do nosso filho. Um silêncio pesado pairou na sala. Diego franziu a testa, incrédulo, e Márcia soltou uma risada debochada, murmurando: pobre coitada, relaxada, sempre foi assim. Luciana engoliu o constrangimento, mantendo o olhar firme sem demonstrar fraqueza. O juiz, atento à postura de ambos, registrou a proposta de Luciana. João segurou sua mão discretamente, transmitindo apoio silencioso. Diego aceitou, rapidamente, acreditando ter vencido, sem imaginar que Luciana possuía uma fortuna que ele ainda desconhecia. Ela permaneceu impassível, enquanto os dois, ele e Márcia, continuavam debochando de sua aparência e de sua suposta fragilidade. Por dentro, Luciana sorriu com calma, um sorriso silencioso e poderoso, ciente de que o jogo estava prestes a virar. Quando a audiência terminou, João a abraçou e sussurrou: eles ainda não sabem com quem estão lidando. Pela primeira vez em anos, sentiu-se livre, pronta para escrever o próximo capítulo de sua vida sem medo do passado ou dos que a subestimaram. Meses se passaram desde a audiência e Luciana consolidava sua vida renovada. A casa ampla, o filho feliz, Zilda sempre ao lado e João cada vez mais presente tornavam o cotidiano pleno. Um dia notícias chegaram. Diego enfrentava sérios problemas financeiros e estava decidido a vender a empresa de distribuição de peças de carro que fundara com Luciana anos antes. A informação deixou-a pensativa, um misto de curiosidade e estratégia. Ele quer vender. É a minha chance de ter de volta o que era meu e mostrar que ele não deveria ter me humilhado. João assentiu, o olhar firme, calculando cada passo. Mas ele não pode saber que sou eu. Quero que seja um golpe silencioso. Preciso que ele aceite sem desconfiar de nada. João riu baixinho, admirado. Você está se tornando uma estrategista nata. Luciana mandou um representante ao escritório de Diego com uma proposta formal de compra, propositalmente bem abaixo do valor de mercado. O pagamento seria imediato, algo que chamou a atenção do ex-marido, faminto por dinheiro. Está muito abaixo do esperado, mas como o dinheiro é imediato, eu aceito, disse Diego sem hesitar, ansioso para sair da situação financeira complicada. Ele nem sonhava que a compradora oficial era Luciana. A transação se concluiu rapidamente, sem levantar suspeitas. Enquanto isso, Luciana acompanhava cada detalhe com João, planejando já a transformação da empresa, reforma geral, contratação de novos profissionais e ampliação de setores, tornando o ambiente moderno, organizado e eficiente. É hora de mostrar quem realmente manda aqui, murmurou Luciana, olhando as plantas da reforma. João segurou sua mão com carinho. E ninguém poderia fazê-lo melhor que você. Dias depois, a empresa estava quase irreconhecível. As paredes foram pintadas, os escritórios modernizados, máquinas novas instaladas e uma equipe motivada ocupava cada espaço com energia. Luciana decidiu organizar uma grande festa de reinauguração, enviando convites discretamente.
Entre os convidados estavam clientes antigos, parceiros de negócios e, claro, Diego e Márcia, que aceitaram sem hesitar, curiosos para ver a nova fase da empresa. Quem sabe o novo proprietário queira contratar um diretor-geral, e eu sou a pessoa mais experiente para ocupar este cargo, falou Diego todo vaidoso e se gabando para a amante. Enquanto isso, Luciana observava cada detalhe dos preparativos ao lado de João, com um misto de expectativa e emoção. Eles não têm ideia de quem vai recebê-los, disse ela sorrindo. João beijou-lhe e respondeu: eles vão se surpreender, mas você merece cada momento. A tensão era palpável, e o clima de revanche silenciosa deixava o ar da noite carregado de expectativa. A noite da reinauguração chegou. Luzes modernas iluminavam a fachada da empresa. Música suave e alto padrão de recepção davam o tom de sofisticação e sucesso. A sala principal estava cheia de convidados, todos impressionados com as mudanças. Diego e Márcia chegaram pouco depois, vestindo seus melhores trajes, ainda sem perceber o que os esperava. Será que o novo dono estará presente? Sussurrou Márcia, olhando para Diego. Não sei, mas vamos ver. Precisamos marcar presença, respondeu ele, confiante e arrogante, sem perceber que Luciana estava prestes a virar o jogo de maneira espetacular. Luciana chegou acompanhada de João e do filho, deslumbrante em um vestido vinho que realçava sua postura altiva e com um sorriso radiante. Cada passo que dava parecia anunciar a transformação completa de sua vida. Os olhares se voltaram instantaneamente para ela e murmúrios percorreram o salão. Diego, que acabara de chegar com Márcia, congelou ao vê-la. "O que você está fazendo aqui? Você não foi convidada", vociferou, tentando recuperar o controle da situação. O filho, sem hesitar, correu em direção ao pai, os braços abertos, sorrindo ansioso. Mas Diego desviou o olhar e o ignorou completamente, um gesto frio que só fez aumentar a ira de Luciana. Mas ela manteve a postura impecável enquanto os convidados cochichavam surpresos. João apertou sua mão discretamente, transmitindo segurança. E então veio o momento que Diego jamais esperava. O mestre de cerimônias a apresentou oficialmente. "Senhoras e senhores, é com grande prazer que apresentamos a nova proprietária desta empresa, Luciana Reis." Um silêncio atônito pairou sobre o salão. Os olhos de Diego e Márcia se arregalaram, incapazes de acreditar no que viam. Luciana ergueu o queixo, altiva, e começou seu discurso com voz firme e elegante. "Hoje não é apenas a reinauguração de uma empresa, mas a celebração de coragem, determinação e superação. Cada detalhe que vocês veem é fruto de trabalho árduo e de acreditar que sempre é possível recomeçar." A plateia aplaudiu, filho sorriu orgulhoso, abraçando-a de lado enquanto João observava emocionado, orgulhoso da mulher que amava. Diego, o rosto vermelho de raiva e vergonha, apertou os punhos e tentou recuperar alguma autoridade, a voz saindo cortante e cheia de sarcasmo. "Olha só, isso só pode ser uma piada, não pode ser sério." Márcia, ao lado dele, soltou um riso nervoso, tentando reforçar o deboche, mas a força da presença de Luciana enchia a sala, tornando cada som deles quase irrelevante. Luciana deu um passo à frente, o corpo ereto, o olhar fixo em Diego, enquanto João discretamente colocava a mão sobre a dela, oferecendo apoio silencioso. "Piada é você, Diego", disse ela, a voz firme, cortando o ar como lâmina. "Um homem rude e arrogante, que humilhou não só a mim, mas também nossos funcionários. Um homem vaidoso que arruinou a própria empresa por sua ganância e vaidade. Mas o mundo dá voltas, e agora sou a dona de tudo isso aqui." Ela estendeu a mão lentamente, indicando cada canto da empresa. Diego engoliu em seco sem saber como responder, enquanto Luciana continuava. "Mesmo depois de me expulsar de casa, no meio da noite, ao lado do nosso filho, para correr atrás deste fantoche que está ao seu lado, eu fui resiliente. Reconstruí minha vida, lutei. E também com a ajuda do destino consegui me reerguer. Agora você não é bem-vindo nesta empresa."
Ela ergueu a voz imponente e olhou para os seguranças. Peço que acompanhem este homem e sua acompanhante até a saída. A sala ficou em silêncio absoluto, o eco de cada palavra de Luciana retumbando no ar. Diego e Márcia trocaram olhares incrédulos, percebendo que o poder que antes imaginavam ter sobre ela havia desaparecido de vez. Luciana, altiva, respirou fundo, um sorriso de vitória contido nos lábios, enquanto João apertava sua mão, orgulhoso da mulher que ela havia se tornado. Diego e Márcia foram conduzidos pelos seguranças até a saída da empresa, cada passo carregado de humilhação e raiva contida. Silêncio entre eles era pesado. A arrogância de antes agora se transformava em incredulidade e frustração. Diego olhou para trás, tentando captar o olhar de Luciana, mas encontrou apenas segurança, confiança e um sorriso tranquilo que o consumiu de raiva silenciosa. Márcia, por sua vez, murmurava insultos baixos, mas sem força, percebendo que a mulher que antes julgavam frágil agora controlava a situação de maneira absoluta. Isso não acaba aqui, disse Diego, tentando manter algum resquício de dignidade. Mas até sua própria voz soou vazia. O corredor, que antes parecia banal, tornou-se palco da sua derrota pública. Cada passo ecoava a verdade. A mulher que desprezaram agora estava acima deles, triunfante e inabalável. Enquanto isso, dentro da empresa, Luciana respirava fundo, sentindo cada detalhe do espaço que agora era seu. O filho correu até ela, os olhos brilhando de alegria, e abraçou-a apertado. "Mamãe, nós conseguimos!" exclamou, com a inocência de quem só entende que felicidade é estar seguro e amado. Dona Zilda passou a mão em seu ombro. João sorriu, envolvendo os dois num abraço protetor. "Sim, conseguimos juntos. Você reconstruiu tudo, sua vida, sua confiança e agora seu futuro." Luciana olhou ao redor, observando os empregados, os clientes e os convidados, e percebeu que cada gesto, cada decisão, cada esforço, desde a humilhação e a traição, havia valido a pena. A dor do passado transformou-se em força, e a segurança financeira e emocional agora lhe permitia sonhar com liberdade, sucesso e amor pleno, sem medo de ser diminuída ou subestimada. Enquanto a festa continuava em celebração, Luciana permaneceu ao lado de João e do filho, conversando, rindo e aproveitando cada instante sem pressa. O menino correu pelos corredores iluminados, livre de qualquer sombra do passado, enquanto Luciana observava, consciente de que havia superado todos os obstáculos. João segurou sua mão, olhando-a com ternura. "Você mereceu cada vitória, Lu, e isso é só o começo." Ela sorriu, sentindo o coração leve e pleno. "Nunca mais vou permitir que alguém me diminua, nem ele nem ninguém." O passado, as traições e as humilhações haviam ficado para trás, substituídos por amor verdadeiro, respeito, segurança e a certeza de que juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio. A vida finalmente sorria para Luciana e desta vez ela estava pronta para vivê-la plenamente. Se passaram 5 anos desde a reinauguração da empresa e a vida de Luciana estava transformada de maneira extraordinária. A empresa que antes era objeto de disputa agora prosperava sob sua liderança, expandida, moderna e respeitada no mercado. Luciana, sempre elegante e confiante, caminhava pelos corredores, sorrindo para os funcionários que a admiravam, não apenas como chefe, mas como exemplo de determinação e coragem. João, agora companheiro inseparável, dividia não apenas a vida pessoal, mas também participava de decisões estratégicas da empresa, como um parceiro e amigo de confiança. O filho, agora adolescente, caminhava pelos escritórios com orgulho, sabendo que a mãe era uma mulher forte e justa e sentindo a segurança de ter uma família unida, amorosa e repleta de afeto. Zilda, sempre ao lado de Luciana, ajudava a cuidar do cotidiano do menino. Diego, por sua vez, enfrentou anos de dificuldades financeiras e constrangimento no mercado.
A venda da empresa, que ele acreditava ter sido um negócio vantajoso, acabou sendo um passo para longe do sucesso que antes possuía. Tentou iniciar novos empreendimentos, mas a reputação desgastada e a arrogância o impediam de conquistar confiança novamente. Márcia, ao lado dele, percebia que o brilho de outrora se apagava rapidamente e suas tentativas de manter prestígio eram em vão. O casal, cada vez mais frustrado e isolado, tornou-se uma sombra do poder que um dia pensaram ter sobre Luciana. Enquanto isso, no coração de Luciana, nenhum ressentimento permanecia. A dor do passado transformou-se em força e a superação havia se tornado a maior vitória. Luciana, João e o filho continuavam crescendo juntos, aproveitando cada conquista com alegria e gratidão. As viagens em família, os projetos de expansão da empresa e os momentos simples em casa simbolizavam a felicidade construída com esforço, amor e determinação. Em eventos sociais e reuniões de negócios, Luciana era respeitada e admirada, mas mantinha a humildade e a generosidade que sempre a caracterizaram. Uma noite, olhando o filho dormir ao lado de João, Luciana sussurrou: "Nada poderia ser mais importante do que este momento. Conquistamos a vida que sempre merecemos." João beijou sua testa, sorrindo. E ainda há muito pela frente, juntos. Assim, o destino de todos os personagens se desenrolou. Luciana, plena, poderosa e amada. João, parceiro fiel e companheiro. E o filho, seguro e feliz. A vida finalmente mostrava que a coragem e a dignidade sempre triunfam. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor. Até a próxima história de romance e superação.